Olá, meu nome é Renata Bastos, bem-vindos ao meu contador online. Hoje nós vamos falar sobre o cálculo de INSS a partir de março de 2020. Nós vamos detalhar como realizar esse cálculo, vou trazer exemplificação do cálculo, enfim. Segura aí que você vai entender de uma vez por todas como utilizar a nova tabela do INSS. Vamos lá? Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem, deixa o like, compartilhe, mais pessoas precisam dessa informação e isso ajuda muito na divulgação do canal. Bom, a primeira pergunta seria, como que esse cálculo era realizado antes? Eu vou pedir para o pessoal da edição deixar para vocês aqui do lado a tabela de INSS que ficou vigente, né? Então, de janeiro de 2020 até a competência 2 de 2020, porque a partir da competência 3 houve essa mudança. Então, essa era a tabela para janeiro e fevereiro. Então, se a gente tivesse aí um salário de R$4.000, por exemplo, você teria que aplicar a alíquota de 11%, né, e resultaria num valor de R$440. Por que esse cálculo era realizado dessa forma? Não precisava segmentar entre as faixas, né, como agora é necessário. Então, basicamente, o cálculo era realizado dessa forma. Bom, agora eu vou explicar para vocês como realizar o cálculo a partir de março de 2020. A primeira questão que você precisa saber é o valor do salário que você precisa realizar o cálculo, né? Então, sobre qual base de cálculo, qual base de INSS você aplicará as devidas alíquotas. Então, como que seria, né? Você vai ter que segmentar entre as faixas da tabela de INSS. Então, vou pedir para o pessoal disponibilizar a tabela aqui do lado para vocês acompanharem. Então, seria basicamente assim. Então, eu tenho um valor de R$3.000. R$3.000 será segmentado entre as faixas, como eu disse anteriormente. Então, o valor de 1.045, né, sobre o valor de 1.045, será aplicada a alíquota de 7,5%. Sobre o valor de 1.044,60, será aplicada a alíquota de 9%. E sobre os 910,41, que seria o valor remanescente, né, de R$3.000, será aplicada a alíquota de 12%. Bom, e você pode me perguntar, como que você sabe que na primeira faixa 1.045, na segunda 1.044,60 e na terceira 910,41? Bom, eu vou explicar para vocês como que vocês precisam realizar o cálculo. Então, a partir da primeira faixa, a primeira faixa é mais fácil de entender. Então, 1.045, a alíquota de 7,5%. Então, desses R$3.000, eu já vou retirar 1.045. Por quê? Porque já foi realizado o cálculo sobre este valor. Então, qual que é o valor que eu vou tributar na segunda faixa? É o valor correspondente a resultante entre o valor das faixas. Estranho, né? Mas eu vou explicar. Então, na segunda faixa, vocês têm aí 1.045,1 e até, né, 2.089,60. Se você subtrair esses dois valores, você chega no valor de 1.044,60. Então, sempre você vai tributar na alíquota de 9%, 1.044,60. Bom, e aí depois, como que você sabe que você tem que seguir para a terceira faixa? É simples. Se você somar os dois valores que já foram tributados na alíquota de 7,5% e de 9%, então se eu somar 1.045 mais 1.044,60, eu tenho o valor de 2.089,60. Se eu subtrair de 2.089,60 o valor de R$3.000, eu tenho um valor remanescente de 910,41. Se você subtrair o valor das faixas da terceira faixa, né, você vai identificar um valor inferior a 910,41. Então, essa é a última faixa que, neste caso, você realizará o cálculo. Então, o valor remanescente vai parar na terceira faixa, no caso de 12%. Bom, e com isso nós temos R$1.045 vezes 7,5%, a gente chega no valor de R$ 78,38. R$ 1.044,59 vezes 9%, nós chegamos no valor de R$ 94,01. E por fim, R$ 910,41 vezes 12%, cujo valor aí, né, resultante vai ser R$ 109,25. E depois é só somar os valores resultantes calculados de acordo com a faixa salarial. Então, a gente vai fazer a soma desses valores e nós vamos chegar no valor de R$ 281,64. Então, para você que tem aí o salário de R$3.000, o valor a ser descontado, né, a partir de março de 2020, será o valor de R$ 281,64. Alguns adendos em relação a essa questão.
Eu tenho recebido muitas questões, agora já no início do mês 3, muitas pessoas têm entrado em contato e questionando. Renata, como é que eu faço os cálculos? Agora em março ainda está sendo consideradas as alíquotas do mês anterior, né, no caso de fevereiro, e como que eu faço para fazer o cálculo corretamente agora em março? Então, na verdade, o cálculo de INSS, ele segue o regime de competência. O que isso significa? Não está relacionada à data de pagamento. Então, tudo bem, você está calculando a folha do mês 2 de 2020. Se você segue o regime de caixa, ela será paga no 5º ou no 7º dia útil, né, do mês de março. Então, isso pode estar gerando uma confusão na hora de realizar o cálculo, porque o cálculo, né, a folha será paga em março e aí há muitos analistas pensando que na hora de fazer o cálculo já precisa considerar as novas tabelas. Na verdade, você está calculando a competência do mês 2 de 2020, ainda que ela será paga no mês 3, né, para fins de cálculo. Você vai considerar a tabela utilizada para o mês 1 de 2020 e 2 de 2020. Os cálculos utilizando a nova tabela serão a partir da competência de março de 2020. Então, se a sua empresa segue o regime de caixa, você vai sentir esse efeito lá no 5º dia útil ou no 7º dia útil de abril. E se você, né, se a sua empresa segue o regime de competência, você já sente em março, porque você tem esse recebimento dentro do mês de março, né, normalmente no último dia útil de março. Então precisa ter esse olhar, se é regime de caixa ou competência, para não ter nenhuma confusão em relação a essa questão. Bom, é isso, eu vou pedir para vocês se inscreverem, deixa o like, comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida em relação ao cálculo, deixa aqui para mim, não tem nenhum problema. Eu recebo R$1.000, R$1.500, como que é feito o cálculo? Eu faço a simulação do cálculo para você e deixo detalhado aqui embaixo. Se você faz parte aí do departamento pessoal e está com dúvidas em relação ao cálculo, pode deixar suas dúvidas aqui, que eu leio as dúvidas e respondo. É isso, muito obrigada pelo acesso, até o próximo vídeo. Tchau!